porque a finalidade aqui é deixar os enfermeiros, técnicos de enfermagem que atuam em qualquer setor, que sejam confiantes na urgência e emergência, que tenha segurança para trabalhar na urgência e emergência, né? Mesmo que iniciante, tem muitos estudantes que me acompanham, então eu agradeço imensamente cada um de vocês. Inclusive, o tema dessa live de hoje, que é técnico de enfermagem faz o SAI, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão do SAI, porque muitas pessoas vieram me perguntar, né? E principalmente quem ainda não tem a formação, tá, Renata? Então você está aí no lugar certo, tá? Você está fazendo aí a formação de técnico, mas ainda não não quer ficar quer ficar sempre atento, né? Então, quem tem o início da carreira tem umas dúvidas muito pertinentes, tá? Porque essas dúvidas elas podem perpetuar na carreira inteira. Então, eu vejo que tem profissionais que trabalham muitos anos e que ainda não entenderam o que é SAI. Em alguns lugares, infelizmente, ainda não se faz o SAI. Então, eu sei que se você está assistindo essa live, ou então depois vai assistir, vocês vão falar, nossa, mas como assim? Todo lugar tem que ter o SAI, mas em alguns lugares eu sei que tem, então eu estou recebendo muita mensagem, principalmente da rede social, perguntando mesmo, fala um pouco mais de SAI, como que eu devo agir, né? E quem são as pessoas responsáveis pelo SAI. Eu trouxe uma colinha aqui, porque realmente é muita coisa, tá, gente? E eu tento trazer tudo relacionado com a teoria, tá? Então, eu trouxe também um resumo, né, para a gente simplificar o que que é. Então, vocês vão hoje sair com essa questão descomplicada. O que que é o SAI, tá? Bom, antes de responder se o técnico faz ou não, vamos entender o que que é SAI e vocês vão acabar me falando a resposta, tá bom? Bom, o SAI, na verdade, ele é uma sistematização da assistência da enfermagem, ela é uma metodologia, tá? Então, alguém, né, começou, fez alguns estudos, foi procurando alguma metodologia para implantar essa sistematização. O que que é isso? Da mesma forma que eu trabalho aqui, eu trabalho em qualquer lugar. Então, eu sei que tem lugares que ainda não é implantado, a gente vai ver isso no decorrer. Mas se eu estou aqui, eu estou na região de Minas Gerais, né? Mas eu sei que tem gente que me acompanha de todo lugar. Então, se eu for morar lá no Pará, por exemplo, chegando lá, a mesma sistematização daqui funciona lá, tá? Então, quero deixar bem conectado isso, tá? Porque é uma metodologia, é algo que foi estudado, que foi comparado e para executar em qualquer lugar em nível nacional, tá? Então, se concentra um processo de enfermagem. Então, esse processo de enfermagem vai ser um planejamento do trabalho em equipe, tá? A gente vai ter instrumentos que vão nos ajudar nesse processo. Olha muito bem, preste bem atenção no quando eu falo instrumentos, porque tem uma diferença muito grande na questão do técnico de enfermagem nesse momento desse instrumento. Esse instrumento, para fazer essa engrenagem desse sistema, muitas das vezes a gente vai usar a evolução e a anotação de enfermagem. Então, a maioria das perguntas que me fazem, olha, o técnico faz evolução ou o técnico faz anotação de enfermagem? Então, é bem por aí. Presta atenção, esses instrumentos é que vão engrenar o sistema a sistematização da assistência de enfermagem, o SAI. Então, como um todo, esse processo, ele é uma ferramenta de gerenciamento. Então, olha só, quem faz o gerenciamento, o planejamento, a organização de um serviço de saúde da enfermagem quem é, gente? Me ajuda aí, o enfermeiro, tá? Então preste atenção nisso, porque quando eu pergunto o técnico de enfermagem faz o SAI, eu deixo uma abertura muito grande aí para a gente discutir, tá? Mas a implantação do SAI se faz o enfermeiro.
Como assim? Então, se está numa região que não tem o SAI, o enfermeiro precisa trazer esse processo, ele precisa implantar, colocar para funcionar esse processo, ok? Então, a sistematização, o SAI, ele vai ajudar muito nos cuidados da enfermagem. Ele vai ajudar a gente ter um cuidado mais universal. A gente vai conseguir fazer todo o processo de enfermagem num indivíduo, né, num paciente, numa pessoa, de uma forma unificada, quer dizer, todos vamos trabalhar com o mesmo propósito. Tá? Eu sei que tem região que tem um enfermeiro que trabalha de um jeito, o enfermeiro trabalha de outro. Às vezes a gente vai dar plantão, eu já tive muito isso. Técnico de enfermagem me ligar e falar: olha, eu dei plantão em tal lugar, totalmente diferente do lugar que eu trabalho. E não poderia ser assim. Tinha que ser uma sistematização, todo mundo entender o processo de trabalho unificado. Lógico que tem algumas coisas que é particular da instituição, tá? Mas o cuidado da enfermagem teria que ser muito sistemático e contínuo. Então, quer dizer, não poderia ter uma diferença muito grande, tá? Então, tem uma lei, tem uma resolução, tá? Que é a 358 de 2009, que ela consolida, tá? O SAI como uma organização do trabalho de equipe. Então, quem implanta é o enfermeiro, para que faça essa consolidação do trabalho em equipe. Toda a equipe vai trabalhar do mesmo jeito, tá? Então, vai fazer dessa forma, a gente vai ver os processos, fica comigo que vocês vão entender melhor, tá? A gente está dando uma introdução para vocês entenderem o que é o SAI, tá? Mas esse processo de enfermagem, ele precisa seguir uma ordem, tá? É exatamente isso que é o SAI. O SAI é uma metodologia que vai colocar um processo, uma ordem para ser executado os nossos cuidados de enfermagem. Pois bem, quais são esses processos e quais são essas ordens? Aí vocês já vão entender muito melhor, porque a gente vai enumerar eles em 5 etapas, tá bom? A primeira etapa, a gente vai falar que é o coleta de dados. Olha só, interessantíssimo e importantíssimo para os cuidados. Eu preciso coletar os dados daquele paciente, se ele tem alergia, se ele já fez alguma cirurgia, se ele tem alguma doença de base, se ele é diabético, se ele é hipertenso. Então, a coleta de dados, ela é muito importante e ela tem que ser o primeiro passo, né, a primeira etapa do nosso processo como um todo. Então, esse processo faz, sim, a coleta de dados pelo técnico, pelo enfermeiro? Faz, tá? Mas, de forma, como que eu explico? De forma mais pertinente, o enfermeiro seria interessante fazer esse processo, tá? Então, ele colhe essas informações, né? Em alguns lugares, a gente tem um formulário para isso, tá, gente? Então, a enfermagem ela é linda realmente, porque tem lugares que enfermeiros são muito bem dedicados, né? Então, existe aquela questão do formulário para pegar todos os dados do paciente. Então, essa é a primeira etapa. E importante, e a gente tem que pegar os dados para a gente trabalhar na segunda etapa. A segunda etapa, ela é feita pelo enfermeiro. Por quê? Porque é a etapa do diagnóstico de enfermagem. Sabe, existe alguma taxonomia, Nanda, por exemplo, vou dar o exemplo de um livro, né, Nanda, ele vai mostrar quais são as características daquele paciente, daqueles dados que ela levantou e quais os diagnósticos que a gente pode dar para aquele paciente, para aquele indivíduo, para a gente começar a executar os nossos cuidados de enfermagem. Então, o diagnóstico, ele existe o diagnóstico de enfermagem, tá? Não é o diagnóstico médico. O diagnóstico médico, ele vai dar o diagnóstico da doença, tá? Então, você está com câncer. Então, é o diagnóstico do médico, tá? Agora, o diagnóstico da enfermagem, ele é um diagnóstico que vai mostrar qual é o processo de interpretação, tá? E também de agrupamento daqueles dados que a gente coletou. Olha a importância do primeiro passo, né? A gente pegou os dados, eu vou agrupar aquilo lá. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu coletei os dados que aquela pessoa tem alergia à dipirona, tá?
Então, um ponto positivo. E eu vi que aquela pessoa amputou a perna. Então, ela não tem uma perna do lado direito, vamos imaginar, tá? Quando eu vou fazer ali o meu diagnóstico, e peguei outros dados também que eu vou guardar, mas vou dar só esse exemplo. Quando eu vou fazer o meu diagnóstico, eu estou vendo que ela não tem uma perna, então ela tem uma dificuldade na deambulação. Se ela é obesa, se ela tem algum processo que mais dificulta a deambulação, às vezes é uma pessoa que não tem um nível de cognitivo bom, né? Então, aí eu vou começar a pensar no diagnóstico preventivo. Opa, então eu preciso elevar a grade para ela não cair. Então, é uma ação que eu vou colocar para executar, tá? Mas para isso eu tenho que imaginar o que está prejudicado. Então, poxa, mobilidade prejudicada. Então, é um diagnóstico de enfermagem. Entenderam? Então, o diagnóstico de enfermagem, ele vai interligar o processo que eu acabei de coletar os dados, então peguei todos os dados, por isso que tem que ser bem incisivo. Então, é importante que o enfermeiro faça isso, que ele tem condições de nível superior para coletar melhores, né? Melhores informações. E aí, o diagnóstico também é feito pelo enfermeiro, porque é ele que vai planejar, ele que vai colocar essas informações que ele coletou, juntamente com as ações que ele vai colocar para executar, tá? E aí é uma parte interessante que vai começar aí surgir a prescrição de enfermagem, tá? Então, em alguns lugares, eu sei que principalmente vocês que estão iniciando, às vezes vocês nunca escutaram isso, tá? Não tem problema. Quem já escutou, gente, vamos ajudar o coleguinha, né? Então, tem lugares que tá assim, a gente vai lá na prescrição da enfermagem e checa ali, igual a gente faz com a prescrição do médico. Mas a gente tem coleguinhas que não têm esse processo, então vamos ajudar. Esse processo, ele é por conta do SAI. Então, sistematizou, colocou em ordem as etapas e implantou. Então, aí começa a execução, o planejamento das ações que eu vou fazer. E essas ações vêm na prescrição de enfermagem. É um formulário separado, tá? Que tem lá formulário prescrição de enfermagem, tá? E aí a gente vai para a terceira etapa. A terceira etapa exatamente é o planejamento das ações. Então, é o planejamento da enfermagem. Olha que interessante, é uma coisa puxando a outra. Esse planejamento, o enfermeiro vai determinar que resultados ele vai esperar naquelas ações. Então, eu tenho que entender que esse paciente que eu dei exemplo de amputação, ele vai ficar mais tempo acamado, não vai? Vai ficar mais tempo sentado ou deitado, depende de como ele vai estar, porque eu não peguei todos os dados, né? A importância de ter todos os dados ali nesse momento. Eu não posso fazer igual a gente está fazendo, pegar um dado e dar exemplo. Não, não posso. Eu tenho que pegar todos os dados e eu vou planejar. Peraí. Esse paciente vai ficar muito tempo acamado. Será que ele tem algum problema que vai me levar a uma úlcera por pressão, por exemplo? Eu tenho que analisar. Se vai, aí eu vou dar o diagnóstico e vou planejar uma ação para evitar isso, essa úlcera. Então, a mudança de decúbito dele vai ser em tal horário. Então, essa prescrição de enfermagem vem através desse planejamento. Então, é onde a enfermagem vai determinar, olha, o resultado que eu quero esperado é que ele não tenha uma úlcera por pressão, ou então que ele tenha uma condição melhor. Enfim, a gente vai ter que analisar um com o outro, tá? E aí, essas ações, elas são executadas pelo técnico ou pelo enfermeiro, mas a realização dessa prescrição tem que ser pelo enfermeiro, tá? Então, volto a dizer aí, o processo da enfermagem, a implantação, o planejamento, né, o diagnóstico, a prescrição tem que ser feita pelo enfermeiro, ok? Agora, eu executar a prescrição pode ser o técnico e pode ser o enfermeiro também, porque o enfermeiro ele pode ir lá ajudar na mobilização daquele paciente, elevar a cama, elevar a grade da cama. A elevação da grade é uma prescrição de enfermagem, tá? Então, volto a dizer, tem profissionais que nunca viram uma prescrição de enfermagem,
tá? Comenta aí para mim, quem de vocês que está aqui comigo? Estou vendo que a Glauci Maia está aqui, o Carlinhos Correia também está aqui. Me ajudem aí, gente, vocês, aí do Instagram, do TikTok. Me ajuda. Vocês já fazem o SAI? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A prescrição de enfermagem é uma atribuição do enfermeiro. Você que é enfermeira aí, vocês estão fazendo a prescrição da enfermagem? Coloca aí no chat que depois eu vou ver todos os comentários e aí a gente vai dar continuidade, tá? Eu estou vendo aqui, não consigo ler o teu nome, mas ele colocou que estava pensando em fazer a faculdade de enfermagem, mas não sabe. Olha, vem para nós. Faz sim, que é uma área boa, é uma área. Eu vou até falar uma live dessa aqui qualquer dia, porque é muito gostoso falar da enfermagem, tá? A enfermagem é muito bom. Fala para mim aí, Glauci Maia, fala para mim, você faz a prescrição de enfermagem, né? Então, me conta para mim aqui, enfermeiros que estão me assistindo, né? Que é muita honra ter vocês aqui, inclusive, tá, gente? Quando eu vejo um enfermeiro entrando na minha live, eu fico emocionada. Aí ele não sabe se vai fazer faculdade ou curso técnico. A gente vai falar sobre isso também, viu? Tem diferenças, mas são diferenças que você precisa entender melhor para depois você entrar, porque realmente dá uma dúvida, né? Qual dos dois que você vai querer. Na próxima live eu vou falar sobre isso, tá bom? Bom, a prescrição de enfermagem, então, ela é feita pelo enfermeiro, mas aí a execução vai ser feita pelo técnico e pelo enfermeiro. Então, entenderam até a terceira fase, vocês entenderam? Até a terceira etapa, vocês entenderam? São 5, tá? Então, fique aí, são 5. Então, a terceira fase, terceira etapa é o planejamento da enfermagem, onde a gente vai planejar, realmente, ver o que a gente precisa fazer, quais são as ações, quais são as intervenções que eu posso fazer para que esse paciente tenha uma melhora ou um resultado esperado. Eu preciso ter o resultado esperado, ok? Bom, vamos passar então para a quarta etapa. A quarta etapa, ela vem sempre em seguida uma da outra, né, gente? Primeira, segunda, terceira, vem sempre em seguida. E a quarta etapa, ela vem mostrando, né, seguindo as ações, né? E também começa a ter o processo de auxiliar, né? A executar realmente a beira-leito. Essa quarta etapa, ela é uma avaliação, tá? Essa avaliação, eu vou pegar aquelas ações que eu coloquei para ser executada, na verdade, ela é mão na massa. Sabe o que é mão na massa? É aquela hora que eu vou executar as ações. Então, a enfermeira colocou prescrição de enfermagem para eu elevar a cabeceira da cama. Então, a quarta etapa é executar. Eu vou lá e faço a execução daquele processo que a gente tinha discutido no planejamento. Então, olha a interligação de uma com a outra. Eu tive a primeira etapa, que é a coleta dos dados, a segunda etapa, que foi o diagnóstico, onde a enfermeira identificou qual é o resultado que eu quero daquele paciente, né? Então, ela colocou no papel os resultados do diagnóstico de enfermagem, tá? Não é o diagnóstico médico, é o de enfermagem. Na terceira etapa, ela planejou e colocou as ações na prescrição de enfermagem. Olha que interessante. E aí, na quarta etapa, você vai executar a beira-leito. E aí tem uma ferramenta maravilhosa que chama prontuário eletrônico. É um prontuário que muitos hospitais estão utilizando, que a pessoa vai ao beira-leito, né, com computador, com tablet, ou então com alguma ferramenta eletrônica, né? E aí ela vai lá e executa, por exemplo, verificar sinais vitais de 2 em 2 horas. Isso pode ser uma prescrição que a enfermeira colocou, ou até mesmo prescrição médica, que ela se confunde um pouquinho. Então, quando eu vou lá verificar, eu vou com o meu tablet. Técnico de enfermagem, vai lá com o tablet e executa aquela ação. Verifica os sinais vitais, anota lá no tablet. E aí gera aquele eletrônico. Então, o prontuário eletrônico, ele ajuda muito na sistematização da enfermagem, porque ele é uma ferramenta que alimenta, olha só, que alimenta a SAI, tá? Então, a quarta etapa é a execução dessas ações ou intervenções que a enfermagem, que a enfermeira, o enfermeiro determinou ali na prescrição e no planejamento, tá? Bom,
Depois de tudo isso, vem a quinta fase, tá? A quinta etapa. Essa quinta etapa, ela é formada pela avaliação de todo o processo. E aí é que mora uma ferramenta que alimenta essa avaliação, que é chamado de evolução de enfermagem. Olha só a importância de vocês entenderem esse processo, para que quando a gente fala técnico de enfermagem faz, sai, ele executa, sai. Mas o planejamento até a quinta parte, né, até a quinta etapa, ela é planejada pelo enfermeiro, executada pelo enfermeiro e pelo técnico, tá? Porque volto a dizer que tem enfermeiros que podem sim ir lá fazer uma troca de um curativo, então ele executou aquela ação que ele fez lá na quarta etapa, tá? Na quinta etapa, ela vai avaliar o processo. Então, o enfermeiro vai avaliar o processo. Como que ele vai avaliar? Com os subsídios que ele tem. Quais são os subsídios que ele tem? A evolução. Então, a evolução ali é a ferramenta para fazer tudo isso, tá? Aí vem a outra pergunta. Mas o técnico faz evolução de enfermagem? Né? O que vocês acham? Manda para mim aí. Eu tô vendo aqui a Stephanie, ou a Stephanie Carla entrou, né? A Ana também entrou. Bora colocar aí para mim. Técnico de enfermagem faz a evolução? Bom, eu já vou até responder para vocês. A evolução, ela é feita pela o enfermeiro, tá? A evolução, quem vai alimentar a evolução é a anotação de enfermagem. Então, a anotação de enfermagem, que são os dados que vocês vão fazer lá toda hora. Fiz um curativo, vou lá e coloco como que foi feito aquele curativo. Troquei a fralda do paciente, vou lá, tal horário, realizado troca de fralda. Essas informações de anotação de enfermagem, que pode ser feito tanto pelo enfermeiro, mas mais pelo técnico, que vai alimentar a evolução de enfermagem. Tá? Então, a evolução de enfermagem, o enfermeiro precisa pegar a anotação, ler a anotação, ver se fez todo aquele processo de planejamento, se foi executado. Ele vai olhar o diagnóstico de enfermagem, se realmente foi um diagnóstico que bateu realmente com as ações, senão ele pode mudar, tá, gente? O diagnóstico ele não é fechado, tá? Ele não é um diagnóstico médico. Eu já vi aqui uma pergunta da Lúcio, perguntando qual é a diferença do diagnóstico médico e do diagnóstico de enfermagem. Eu já até comentei, o diagnóstico de enfermagem, ele é feito diagnóstico pelas condições do paciente, quais são as ações que podem ser feitas ali naquele paciente. Agora, o diagnóstico médico é da doença do paciente, tá? Então, ele vai determinar, olha, esse paciente está com AVC. Então, o AVC, ele é um diagnóstico do médico. Agora, a enfermagem não, ela vai determinar quais as ações que ela pode ser feita, né? E quais os resultados esperados. Então, ele vai interligar as ações com os resultados esperados e vai dar um diagnóstico. Esse diagnóstico pode ser, por exemplo, como o meu exemplo que eu dei, de que o paciente não tem uma perna, de imobilidade prejudicada, quer dizer, ele não consegue movimentar. Então, esse é um diagnóstico de enfermagem, tá? Então, imobilidade prejudicada, ou então mobilidade prejudicada, essa mobilidade prejudicada significa que ele não consegue deambular. Então, eu tenho que pensar em alguma coisa que eu posso fazer para ajudar ele a ter um processo ali de internação, né? Que no meu caso é internação, para resolver esse problema. Ou então evitar ações como úlcera por pressão, complicações, tá? Então eu tenho que ou evitar complicações ou melhorar aquele processo dele. Então isso é diagnóstico de enfermagem, tá bom? Então, gente, na quinta etapa eu vou avaliar todo esse processo. E nessa avaliação eu tenho que ser criteriosa, eu tenho que ter condições de avaliar. E quem vai me dar essas condições são vocês, técnicos de enfermagem maravilhosos, que vai à beira-leito executar aquelas ações que eu já tinha planejado, né? E chega lá, observa tudo, porque vocês acabam observando
céfalo-caudal e todas as informações. Às vezes é uma informação que você fala assim, olha, enfermeira, aquele paciente está choroso, está triste. Então não é só da ferida física que eu falo. Por isso que eu falo que vocês são maravilhosos, sim. Então, vocês, enfermeiros, enfermeiro que é técnico, porque tem enfermeiro que gosta mesmo de ir lá executar, então parabéns para vocês também, porque é à beira-leito que vocês vão ter informações para que eu possa sentar ali, porque o enfermeiro fica sentado, fazendo a evolução. E aí eu vou ler a anotação que o enfermeiro, que o técnico colocou, tá? Se é um paciente que teve alguma complicaçãozinha ali, ele conta tudo para vocês, gente. É maravilhoso, né? É maravilhoso que eu chego para o técnico e falo assim, olha, me conta aí como que foi o paciente. Eu pego e vou lendo as anotações, eu vou vendo que vocês são, é tudo, né, para aquele paciente. Às vezes é uma pessoa que não conversa com a família, conversa com vocês. É uma pessoa que está fechada, amargurada, conta a história para vocês. Então, esse contar história, essa aproximação é linda de se ver, porque o técnico de enfermagem tem esse poder de ter esse relacionamento gostoso com o doente, né? E a gente sabe que quando a gente está doente, a gente tem uma fragilidade muito grande emocional, né? Então, o técnico de enfermagem, muitas das vezes, acaba sendo o psicólogo, acaba sendo o colega. Às vezes a pessoa nunca nem te viu, ela vai contar a história todinha para você, ela vai pedir apoio, vai pedir conselhos. Então, o técnico de enfermagem, a enfermagem em si é maravilhosa, tá? Porque a gente pega naquele processo mais dolorido da pessoa, o processo de adoecer. Então, a pessoa que estava andando, conversando, de repente está dentro do hospital, não consegue falar, né? Não consegue, às vezes, andar, e tem vocês aí maravilhosamente para ajudar, né? Então, gente, as 5 etapas, resumidamente, coleta de dados, a gente vai coletar todos os dados do paciente, né? A gente vai, 2, diagnosticar, fazer o diagnóstico daquela situação e colocar os resultados que a gente espera daquele momento de internação. O 3, a gente vai planejar, a gente vai colocar, olha, vamos planejar, né? Para ver o que a gente pode ser feito para ajudar, para associar aquelas ações e intervenções que eu vou pedir para ser feito. No 4, a gente vai executar, a gente vai lá colocar para ação, a gente vai lá beira o leito, né? Vamos executar aquilo que foi proposto. E 5, a gente vai avaliar. Essa avaliação ela pode ser feita também com como a gente sempre coloca, que é a evolução, porque é onde eu vou escrever tudo que eu ouvi do paciente, tudo que foi alimentado no processo, e quem me dá esse alimento é a anotação de enfermagem, tá? Então, eu vou aqui responder a pergunta. O técnico de enfermagem não implanta o SAI. Ele não coloca o SAI nos locais que não tem. Então, quer dizer, ele não implanta o SAI, mas ele executa o SAI. Tá? E para executar o SAI, ele precisa de ferramentas. Uma das ferramentas é a anotação de enfermagem. Então, ele faz a anotação de enfermagem para que o enfermeiro dele, consiga fazer a evolução de enfermagem. E aí o processo vai como um todo. Agora, vamos pensar. Existem locais de trabalho que não tem a evolução, que não tem a sistematização, mas por obrigação tem que ter pelo menos a anotação de enfermagem. Então, por isso que dá essa sensação de que o técnico faz evolução. Não, o técnico não faz evolução, o técnico faz anotação de enfermagem. Só que em alguns serviços, infelizmente, né? Porque eu falo infelizmente porque nós estamos em 2023 e ainda tem local que não tem a sistematização, tá? Mas aí a gente precisa fazer com que o enfermeiro entenda isso. E onde tem enfermeiro, gente, tem que ter o SAI, tá? Por quê? Porque o enfermeiro é que vai implantar o SAI. Então é só ela ter paciência, porque é um processo que você precisa ensinar. Então, eu estou aqui exatamente fazendo isso, ensinando a vocês a abrirem a cabeça para entender o SAI, porque é papel.
E quando é papel, não é bom, né? Tem gente que gosta mais do mão na massa mesmo, é de ir lá e executar. Mas o papel eu preciso de diagnóstico, então eu preciso de ter todo um processo, né, de leitura, o enfermeiro precisa reler, porque não dá para decorar todos, é muito, é um livro enorme, né? Depois eu preciso também de formulários, então eu preciso que faça esses formulários de prescrição, de enfermagem, de evolução de enfermagem. Então esses processos, eles acabam sendo um pouco chatos, né? E aí acaba ficando misturado. O técnico de enfermagem dá a sensação de que ele está fazendo evolução. Por quê? Porque não tem esse processo todo em 5 etapas, né? Então, vou pedir para vocês, enfermeiros, implante o SAI, né? Tenha um tempo para vocês também passar para o técnico de enfermagem a importância desse SAI e também mostrar quais são as etapas, mostrar quais são os formulários, para que eles consigam também executar a SAI de uma forma bem tranquila, porque realmente é tranquilo. Tá? Depois que eu pego que eu começo a fazer essa última etapa, que é a avaliação, aí sim eu vejo, poxa, o que eu coloquei na prescrição deu certo, ou então não, essa situação eu preciso melhorar. E aí eu vou no ciclo. No outro dia, faço novamente a prescrição, faço novamente, eu posso pular um pouco a questão da coleta de dados que eu já coletei, né? Então não preciso coletar novamente os mesmos dados, mas eu posso pular o coleta de dados e continuar novamente com outro diagnóstico, eu posso sentar, porque a avaliação, que é a última etapa, vai me mostrar se o que eu fiz ali atrás deu certo. E aí, se deu certo, ótimo, parabéns, estão indo. Se não deu certo em algum momento, vamos mudar. Aí troca o diagnóstico, então inclui outros diagnósticos, né? Porque tem a sensação de que o doente interna de um jeito, depois ele vai pegando outras doenças no decorrer, ou então complicações no decorrer, né? Então, a gente vai estar em constantemente mudanças, tá? A gente muda o tempo todo, desde o diagnóstico, aí a gente planeja novamente, aí a gente faz novamente uma prescrição de enfermagem, aí novamente executa, depois novamente avalia, e assim enquanto ele estiver internado. Então, a evolução de enfermagem, ela dura, né, 24 horas, no outro dia tem que fazer novamente, né? A prescrição de enfermagem também. Eu prescrevo o que é para ser feito, no outro dia eu tenho que refazer. Então, esse processo, ele é contínuo, é o tempo todo, tá? A mesma coisa do médico. O médico não prescreve a medicação num dia, depois no outro dia ele não faz a outra prescrição, né? Mesmo que se repete a medicação. Pois bem, então o enfermeiro também vai ser feito dessa forma, tá? A gente vai fazendo o tempo todo, né, inconstantemente modificação, porque pode ser modificado, incluído ou algo mais, tá bom? Bom, essa então é a resposta. O enfermeiro, ele implanta e o técnico executa. Então a SAI, ela é executada pelo técnico e pelo enfermeiro, mas a implantação tem que ser feita pelo enfermeiros, tá bom? Bom, gente, vou ficando por aqui, tá? Espero ter vocês novamente no sábado, todo sábado a gente tem essa conversa maravilhosa. Eu aprendo muito e gosto muito desse contato. E a gente vai trocando figurinhas, tá? Então, coloquem vocês que vão assistir depois, porque eu sei que tem muitos colegas que estão trabalhando, sei, inclusive, pleno sábado, eu sei que a nossa escala ela é 12 por 36, então, né, então não tem como a gente ter um dia certo para a gente falar, né? Mas eu sei que vocês vão assistir depois novamente. E aí contribua também. Coloca lá a informação, vê para mim se vocês já fazem o SAI, se faz, quais são as dificuldades que vocês estão tendo. É importante que a gente troque essas figurinhas, tá bom? Tudo de bom para vocês, um bom sábado e até mais. Tchau, tchau.